Quais são os limites da liquidação? Compreenda o teor da pergunta. A liquidação de sentença é um procedimento que, conforme vimos, é instaurado logo após a prolação de uma sentença condenatória genérica em um processo de conhecimento. Percebam que, em que pese ser uma sentença genérica, essa sentença fixa os parâmetros da condenação. É nesse sentido que se questiona quais são os limites da liquidação de sentença. Então notem que, por um imperativo lógico, não se admite na liquidação de sentença a rediscussão da lide ou a modificação dos parâmetros que foram fixados na sentença. Perceba na tela. O CPC veda, na liquidação de sentença, a rediscussão da lide, bem como modificação da sentença que a julgou. Porém, há exceções: correção monetária, juros legais de mora, prestações periódicas e regime da liquidação. Percebam, juros legais, correção monetária, prestações periódicas são espécies de pedidos implícitos. O autor sequer precisa constar isso na petição inicial. Logo, se a sentença condenatória genérica não fixou esses elementos, na liquidação o juiz poderá fixá-los sem que isso represente uma afronta à autoridade da coisa julgada. Agora notem, regime da liquidação. O que é isso? Nós vimos que existem dois procedimentos de liquidação. Tem a liquidação por arbitramento e tem a liquidação pelo procedimento comum. Na sentença, o juiz pode fixar que a liquidação ocorrerá por arbitramento ou pelo procedimento comum. Aí questiona-se, seria possível liquidar uma sentença pelo procedimento comum se na sentença o juiz determinou que a liquidação ocorreria por arbitramento? Resposta: perfeitamente. A súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a liquidação por procedimento diverso do fixado na sentença não ofende a coisa julgada. Então percebam, o Código de Processo Civil veda que na liquidação de sentença seja rediscutida a lide ou que sejam modificados os parâmetros da condenação. A exceção fica por conta dos juros legais, da correção monetária, das prestações periódicas e do regime da liquidação. Notem que eu não fiz referência aos honorários advocatícios. Pergunto, se a sentença que está sendo liquidada omitiu-se acerca dos honorários advocatícios, o procedimento de liquidação poderá referenciá-los? Resposta nos slides. Observe que os honorários advocatícios, se não fixados na sentença, não poderão ser incluídos na fase de liquidação. Nesse caso, o advogado poderá cobrá-los em ação autônoma. É o que está previsto no artigo 85, parágrafo 18 do Código de Processo Civil. É interessante que esse dispositivo aqui foi uma vitória dos advogados. O STJ não admitia que o advogado pudesse ingressar com uma ação autônoma para cobrar os honorários se não tivesse desafiado por recurso a sentença que omitiu a verba honorária sucumbencial. Mas frise-se, em se tratando de liquidação de sentença, juros legais, correção monetária, prestações sucessivas e o procedimento da liquidação poderão ser rediscutidos. Porém, se a sentença se omitiu acerca dos honorários advocatícios, o advogado deverá ingressar com ação autônoma e não poderá reclamá-los na fase de liquidação. É importante conhecer a jurisprudência do STJ no que diz respeito à liquidação por prejuízo posterior. Observe na tela. Sentença genérica relativa a danos ocasionados em acidente de trânsito. A condenação
é dada no valor do tratamento necessário para a recuperação da vítima. Liquida-se a sentença e chega-se ao valor de R$ 130 mil. A sentença transita em julgado. 2 anos depois, a vítima do acidente, autor da ação, volta a apresentar problemas de saúde diretamente decorrentes do acidente. Nessa hipótese, a liquidação será admitida para responder pela integralidade do dano. E na concepção do STJ, essa possibilidade de liquidação por prejuízos posteriores não representa ofensa à coisa julgada. É importante que você saiba que não existe liquidação por cálculo do contador. A remessa dos autos à contadoria, ela ocorre em circunstâncias excepcionais. Em regra, quem apresenta a memória de cálculo é o autor exequente, não é o contador. Ocorre, todavia, que o exequente pode apresentar uma memória de cálculo que destoa muito do valor. O juiz, se constatar que o valor pleiteado pelo credor exequente é muito superior ao devido, vai remeter os autos à contadoria para fazer uma conferência. Na tela. Não existe liquidação por cálculo do contador. Se o juiz, na fase de cumprimento de sentença, verificar que o cálculo do credor é muito superior ao valor devido, poderá determinar que os autos sigam para a contadoria do juízo para confirmar a conta. É o que está previsto no artigo 524, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Então, frise-se, não existe liquidação por cálculo do contador. É dever do exequente apresentar a memória de cálculo. Se a execução se processar pelo cumprimento de sentença, na hipótese de o título judicial ter sido formado pelo juízo da execução, o autor exequente vai apresentar com requerimento de cumprimento de sentença a memória de cálculo. Na hipótese de título executivo extrajudicial ou de título executivo judicial formado fora do juízo da execução, o autor exequente, junto com a petição inicial, vai apresentar a memória de cálculo. E observe, na hipótese de o juiz verificar, suspeitar que os valores pretendidos pelo exequente é muito superior ao valor devido dentro dos próprios parâmetros apresentados pelo exequente, determinará a remessa dos autos à contadoria para conferir a conta. Compreenderam? Essa é a lógica. Não se trata de procedimento de liquidação. A propósito, existem 2 procedimentos de liquidação previstos no Código de Processo Civil. Na tela, são espécies de liquidação: liquidação por arbitramento e liquidação pelo procedimento comum. Lembre-se, liquidação de sentença só tem cabimento quando estivermos diante de uma sentença condenatória, que é aquela sentença que impõe ao réu o cumprimento de uma prestação. Compreenderam? Na tela. A liquidação por arbitramento é aquela que demanda a realização de prova pericial para apurar o valor devido. Artigo 510 do Código de Processo Civil. Nesse caso, a perícia será feita sobre elementos já existentes no processo. O elemento distintivo do procedimento de liquidação por arbitramento é que os dados necessários à apuração do quanto debeatur estão nos próprios autos. Vamos ao exemplo. Sentença que condena o réu ao pagamento do valor do conserto de uma Land Rover Evoque, sinistrada em acidente de trânsito, e a desvalorização sofrida em razão dos reparos. O valor do conserto será provado por meio da apresentação de notas fiscais. Já a desvalorização dependerá de perícia. Então percebam, os elementos estão nos autos. Não vai ser necessário provar fato novo. A Land Rover foi sinistrada. Necessitou ser consertada. Qual o valor? Simples, apresentar as notas fiscais. Agora, sabe-se que, em regra, todo veículo sinistrado
ainda que seja consertado pelo melhor lanterneiro, vai desvalorizar. Contudo, essa desvalorização exige conhecimento especializado e a mensuração do percentual deverá ser fixada por uma perícia. Esse é o típico exemplo de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento. O juiz vai julgar a liquidação. Pergunta: o réu deverá ser ouvido? A doutrina entende que sim, o réu tem que ser ouvido. Notem, senhores, que a liquidação de sentença, em que pese a ser um procedimento preparatório à fase de cumprimento de sentença, exige-se que, antes de ser julgada, o réu seja intimado para se manifestar. O objetivo é atender o princípio que veda a decisão surpresa. Na tela. O juiz, antes de julgar a liquidação, deverá ouvir o réu por imposição do princípio que veda a decisão surpresa, artigo 9º do Código de Processo Civil. A natureza da decisão que julga a liquidação é de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, conforme artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Evidentemente, trata-se de decisão interlocutória se a decisão não colocar fim à liquidação. Porque se a decisão encerrar a liquidação de modo a não permitir a instauração da fase de cumprimento de sentença, a natureza jurídica dessa decisão é, sem sombra de dúvidas, sentença, desafiável, portanto, pelo recurso de apelação. Quanto à liquidação pelo procedimento comum, nós temos naquelas situações em que será necessário provar fatos novos. Na tela. A liquidação pelo procedimento comum é aquela que demanda a colheita de elementos inexistentes no processo e necessários para a fixação do quanto devido, conforme artigo 511 do Código de Processo Civil. Vamos ao exemplo. Sentença que condena o réu ao pagamento dos prejuízos sofridos pela vítima, autor em acidente de trânsito. É nessa fase que se liquida os danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes, como, por exemplo, os valores gastos com consultas médicas, cirurgia, fisioterapia, medicamentos, que são os danos emergentes, bem como os valores que o autor deixou de lucrar por estar incapacitado. Na ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, nem sempre, no momento da sentença, o juiz terá condições de fixar o quanto debeatur. É a hipótese, por exemplo, em que o autor, a vítima do acidente, ainda está em tratamento, está inclusive licenciado do trabalho. As lesões ou o grau das lesões ainda não foram determinados. É nesse sentido em que a sentença genérica necessitará de ser liquidada. E a toda evidência, essa liquidação deverá seguir o rito do procedimento comum. É nesse momento em que o autor deverá comprovar todos os danos de forma quantificada, de modo a possibilitar o quanto debeatur na fase de cumprimento de sentença. Outra hipótese de liquidação de sentença pelo procedimento comum é aquela liquidação individual de sentença proferida em processo coletivo, a exemplo da ação civil pública. Mas esse tema nós vamos ver no próximo bloco. Até já!